O que você entende como psicopatia? Seria uma doença? Maldade? Você tem medo de conviver com um psicopata? O que caracteriza esses indivíduos? Assista essa resenha até o final e você vai aprender um pouquinho como identificar os psicopatas do cotidiano. Este livro não é meu, mas eu quero muito ter um. Nosso vizinho nos emprestou. Muito obrigada, Marlos. Wesley leu e eu fiquei super empolgada para ler. É interessante demais essa capa, Psicopatas do Cotidiano. Aqui tem um rosto e quando você olha bem, você se enxerga. A autora, Kátia Meckler, é doutora em psiquiatria e coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela já ganhou vários prêmios, é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área. E o bom é que ela conseguiu escrever um livro muito didático, acessível para leigos como nós. Isso aqui é um trabalho maravilhoso de divulgação científica. Mas vamos ao conteúdo. Psicopatia, o que significa esse termo? Com certeza você já ouviu falar. Psico significa alma, patia, doença. Então, psicopatia seria doença da alma. Este termo é considerado muito geral. Nós temos muitas doenças da alma. E até há uma dificuldade de consenso no meio médico sobre o que seria a psicopatia. E o que a doutora Kátia considera como psicopatia é a atual classificação médico-psiquiátrica denominada transtornos específicos da personalidade. Pessoas com esses transtornos, com frequência e sem perceber, causam intenso sofrimento a quem convive com elas. Elas não perdem o juízo da realidade ou sofrem com surtos, delírios e alucinações. A maneira como interagem com o mundo é que as torna de difícil convivência. Então, o psicopata não é o que nós chamamos popularmente de louco, não é nenhum doido. O psicopata não é louco, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não tem um freio moral, então ele vai em frente, faz sem culpa ou remorso. Então seriam aquelas pessoas que não conseguem conviver de modo saudável e satisfatório com outras pessoas e consigo mesma. A partir do fim da adolescência, os indivíduos com essa natureza apresentam um jeito de ser caracterizado por um padrão de comportamento inflexível e repetitivo, que causa prejuízo significativo na maneira como se relacionam afetivamente em sociedade, no trabalho ou na família. Podemos chamá-los de psicopatas do cotidiano. Então a ideia deste livro vai contra o que é popularizado na mídia sobre psicopatia apenas como um serial killer ou uma pessoa que comete crimes bárbaros. Aqui a autora considera a psicopatia como transtorno de personalidade. Esse jeito inflexível de ser, perturbado e perturbador, nos leva à definição de transtorno de personalidade. E quanto à chamada psicopatia, numa tradução livre do grego, alma sofredora, tanto o DSM-5 quanto a CID-10 não a consideram uma condição médica. Apesar de muito debate, a hipótese mais aceita hoje é de que se trata de um transtorno grave de personalidade antissocial. Então, o que é popularmente chamado de psicopatia é apenas um dos transtornos de personalidade existentes que no decorrer dessa resenha vocês vão conhecer. E para entendermos as raízes dos transtornos de personalidade, nós precisamos entender o que é personalidade. Você sabe o que é personalidade? Você conhece a sua personalidade? Personalidade é a interação entre temperamento e caráter. O temperamento é herdado geneticamente e é regulado biologicamente, ou seja, não tem como você mudar o temperamento, é algo que você nasce com ele. E sobre temperamento, você pode conferir a resenha do livro Temperamentos Transformados, um livro que explica os 4 temperamentos segundo Hipócrates e é um livro muito interessante. E o caráter? O que seria o caráter? É um termo que a gente escuta bastante na religião e muitas vezes nós não sabemos definir o que é o caráter, o que é um bom caráter. O caráter é o resultado da interação entre temperamento e o ambiente. Ele não é só resultado do ambiente, mas a combinação entre temperamento e ambiente.
Ele é construído por meio de tudo que nós aprendemos com os nossos cuidadores e com as circunstâncias que nós vivenciamos nos nossos primeiros anos de vida. Os pais são os principais responsáveis pela formação do caráter dos filhos. Este conhecimento nos leva à interpretação de que não há um determinismo biológico, ou seja, você nasce assim, você vai ser assim, se seus pais são assim, você vai ser assim. Não, há uma parte da nossa personalidade que é herdada, mas também há uma parte construída. E se algo foi construído, pode ser desconstruído. O componente biológico, que é o temperamento, ele tem a sua força, mas as experiências vividas, o aprendizado contribuem muito para a formação da nossa personalidade. E a autora traz um caso muito interessante da vida real que exemplifica bem essa ideia. Ela conta a história do professor de psiquiatria e comportamento humano James Fallon. Este médico, ele estudava os cérebros de pessoas que foram condenadas por crimes em série e ele fazia então tomografias dos cérebros dessas pessoas e via que tinha algumas áreas relacionadas com a baixa empatia, com a moralidade, com o autocontrole. E ele então comparava essas tomografias com cérebros de pessoas consideradas normais. Só que um dia ele descobriu um caso semelhante. E de quem era aquela tomografia? A tomografia era do próprio médico. Ele ficou intrigado e resolveu pesquisar mais sobre isso. Ele fez um exame de DNA e ele constatou que ele tinha genes associados à ausência de empatia, a comportamentos agressivos e violentos. Então ele foi conversar com a sua família e descobriu que todos identificavam nele uma espécie de lado escuro que parecia que estava sob controle, mas que tornava o neurocientista um pesquisador arrogante e muitas vezes frio emocionalmente. E a mãe de James contou que desde quando ele era pequeno, ela observava que havia algo estranho com o filho. Então, ela teve a sábia decisão de tentar minimizar essas tendências e estimular outras mais positivas. E depois, esse médico descobriu que na sua família paterna haviam diversos criminosos. Um exemplo claro de como o ambiente pode dar um novo direcionamento para as nossas tendências genéticas. Eu gostei bastante dessa parte do livro porque explica bem o que é um bom caráter e o que é um mau caráter. Na verdade, a autora nem utiliza esses termos porque são termos carregados por interpretações morais. Ela usa os termos caráter maduro e caráter imaturo. O caráter maduro é formado pelo reforço dos fatores autodiretividade, cooperatividade e autotranscendência. Autodiretividade é uma palavra que eu nem conhecia e basicamente é um fator composto por responsabilidade e objetividade. O fator autodiretividade está ligado à retidão de propósitos, ou seja, a características como responsabilidade, objetividade e autoconfiança. A pessoa conhece suas limitações e emoções e não transforma um eventual fracasso em uma derrota insuperável. Pessimismo e passividade não são características autodiretivas. E quando o fator autodiretividade é baixo, em vez de encarar as dificuldades, o indivíduo prefere culpar-se excessivamente ou atribuir culpa aos outros. Tende a viver num estado de letargia, evitando desafios e pode se refugiar em fantasias. A passividade é comum como consequência do excesso de pessimismo e da fixação em referências do passado. A cooperatividade, por sua vez, é a nossa capacidade de aceitar as pessoas como elas são e de lidar de maneira positiva com as características que recebemos. Também se refere a conceitos como empatia, que é a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, e está relacionado ainda à habilidade de agirmos como conciliadores em situações de conflitos, de sermos justos e igualitários e de admirarmos as vitórias alheias. Já o fator autotranscendência envolve a característica humana de ir além da existência individual. São os nossos valores espirituais que podem ser expressos na ética, na arte, na cultura ou na crença em um poder divino. Pessoas com níveis baixos de autotranscendência tendem a se tornar materialistas. Para elas, ter
seguramente vale mais do que ser. Sabe aquelas pessoas que só falam em dinheiro, que reparam muito no que é material, que vivem perguntando o preço das coisas? Isso é um sinal de caráter imaturo. Portanto, uma pessoa de caráter imaturo tem maior propensão a culpar o outro por suas frustrações, apresentando problemas de socialização devido a seu egocentrismo. E o que seria então uma personalidade considerada normal? Uma vez que personalidade é uma estrutura dinâmica, a normalidade torna-se intrínseca à capacidade de flexibilidade e adaptação aos diversos estímulos do cotidiano. Logo, os transtornos de personalidade são caracterizados pelo excesso de rigidez, inflexibilidade, repetição de comportamentos que causam prejuízos nas relações interpessoais. Quando um traço de personalidade é muito inflexível, mal ajustado e prejudica a adaptação do sujeito às situações que enfrenta, causando sofrimento e incômodo a ele próprio ou, mais comumente, aos que lhe estão próximos, podemos chamá-lo de traço patológico de personalidade. E a doutora Kátia usa a palavra personalidade perturbada para si e, mais frequentemente, perturbadora para os outros. E como identificar então os transtornos de personalidade, já que nós humanos somos seres multifacetados, nós não conseguimos agir numa linearidade. Às vezes nós agimos com inflexibilidade, outras vezes somos maldosos, somos agressivos. Não existe nenhum ser humano perfeito, bom em tudo, que possua apenas características boas. Todos podemos, em algum momento, ser um tanto malvados, agressivos, egoístas, arrogantes, hostis, manipuladores, descontrolados, excêntricos, ansiosos, grudentos, depressivos, dramáticos, controladores e explosivos. Tudo características de psicopata. O problema é que algumas pessoas são sempre assim. Outra característica marcante de alguém com transtorno de personalidade é que as suas relações são marcadas pela exigência de um padrão que dificulta a ação de quem está ao redor. Ou seja, é uma pessoa difícil de conviver. Tem algo que eu pensei sobre isso, porque algumas vezes na vida eu já me deparei com pessoas que diziam não ter nenhum amigo. Então, existe algo errado aí. Será que o problema é com o mundo inteiro ou com a pessoa? É uma péssima propaganda dizer que você não tem amigos. Eu fico com o pé atrás quando alguém diz isso querendo se aproximar de mim. No decorrer da leitura, é bem provável que você se lembre de várias pessoas, como até eu acabei me lembrando nesse momento. E outra coisa que acontece é nós identificarmos comportamentos que nós mesmos temos. E ter comportamentos descritos aqui não significa ser um psicopata. Eu mesma me identifiquei com algumas coisas, podem ficar tranquilos, sou uma pessoa normal. Isso foi muito importante para mim, porque mesmo que eu seja uma pessoa normal, eu não quero cultivar alguns comportamentos que hoje eu sei que são comportamentos que revelam um caráter imaturo. Então nós podemos até suspeitar que alguém tenha algum transtorno de personalidade, mas quem faz o diagnóstico é um psiquiatra. E o psiquiatra vai levar em conta 3 fatores. O primeiro é a presença de um ou mais traços de personalidade patológicos. 2. O seu surgimento acontece no fim da adolescência e, em alguns casos, ainda na infância. Então, é uma coisa meio permanente. E 3. Seu caráter duradouro ou não. E depois de entendermos o que é transtorno de personalidade, a autora apresenta então os tipos de transtornos já estudados pela psiquiatria, os quais são divididos em 3 grupos, e eu vou tentar sintetizar aqui para vocês o que ficou mais claro para mim. Então, existe o grupo A, que basicamente são pessoas que apresentam enormes dificuldades de interagir com o outro, no sentido de se sentirem sempre um peixe fora d'água. São pessoas com extrema dificuldade de conexão. Elas gostam de atividades solitárias, não desejam relações íntimas. Tem muitas pessoas que são solitárias, mas elas querem ter amigos. Nesse caso, não é isso. São pessoas que não desejam e nem possuem amigos próximos. Então, são os esquizoides, os esquizotípicos e os paranoides.
E eu acho que são personalidades assim, bem evidentes de que é algo errado. São personalidades que a gente consegue identificar mais facilmente que existe alguma coisa perturbada ali. O grupo B, para mim, eu identifico como o grupo dos egocêntricos. Ele é composto pelos transtornos de personalidade antissocial, borderline, histriônico e narcisista. E nessa parte eu vi como existe uma confusão entre o que é uma personalidade histriônica e o que é uma personalidade narcisista. Eu já vi muita gente chamar de narcisista algo que na verdade é histriônico. Então, leiam um livro para aprenderem detalhadamente sobre esses transtornos. E por fim, o grupo C seria o grupo dos sofredores e ansiosos, composto pelos transtornos de personalidade dependente, evitativo e obsessivo-compulsivo. E algo que faz esse livro aqui ser muito útil é que a autora, além de apresentar as principais características de cada personalidade, ela apresenta até um resuminho de cada um desses transtornos, ela também dá dicas de como convivermos com cada um desses transtornos. E o que foi bem marcante para mim é que ela já diz assim, a primeira mudança deve ser em você. A pessoa com transtorno de personalidade, ela não muda porque foi confrontada, porque foi mostrado que o que ela está fazendo não é legal. É alguém que só pensa em si. Quem convive com algum psicopata do cotidiano precisa entender que criar falsas esperanças sobre a mudança do outro pode ser uma armadilha. A primeira modificação para a melhor convivência, evitando experiências traumáticas, terá que acontecer em você. E o que fazer se você suspeitar que alguém tem algum desses transtornos? Você precisa sugerir que a pessoa faça uma consulta com um psiquiatra. E se você convive com alguém perturbado, procure ajuda também de um psicólogo. É importante você saber colocar limites para conviver com essas pessoas sem adoecer. Toda relação funciona como um conjunto de engrenagens e é válido você se questionar se você, que é uma pessoa normal, não tem virado refém da pessoa com transtorno e, de certa forma, você tem alimentado esta personalidade insalubre. O predador só existe porque há uma presa. Essa leitura pode ser muito benéfica, especialmente para pais e mães, porque algumas características são mais fáceis de serem moldadas e são possíveis de serem moldadas na infância. Diversos transtornos deixam indícios desde cedo por meio de características como instabilidade de humor, impulsividade, baixa autoestima, tendências à automutilação, manipulações, mentiras, hostilidade, isolamento, anorexia e bulimia. Existem também alguns outros traços para se identificar os transtornos, como por exemplo, crianças muito caladas, com dificuldades de interação, que usam um linguajar incomum ou inventam palavras e preferem se vestir de maneira pouco convencional, entre outras características, merecem um olhar mais atento e a avaliação de um profissional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu gostei muito deste livro, pode ser um livro muito útil para todo mundo, para quem gosta de conhecer as pessoas, para quem gosta de conhecer as nuances da mente humana, para quem quer se conhecer, para quem quer se relacionar bem com os outros. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe com seus amigos e nos vemos em um próximo livro.